Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Samantha e estamos em mais um bate-papo para falar um pouquinho do planejamento da aula, das nossas aulas, nós docentes, que fazemos ali o nosso planejamento semanário, quinzenal, enfim, aquilo que a nossa coordenação, a instituição solicita para que a gente realize, né, para manter uma organização e também para que a própria coordenação, a gestão possa entender como a gente pretende trabalhar aqueles conteúdos, aquelas temáticas com os nossos alunos. Mas antes de falarmos sobre o planejamento, vale uma reflexão. Será que em pleno século XXI, onde as tecnologias, né, os diversos aplicativos, consultas, redes sociais, que existem uma infinidade de compartilhamento de ideias de professores, de atividades, e que fica ali na palma da nossa mão, para que em meio a esse tempo em que vivemos, ainda se faz necessário fazer um planejamento de aula? Bom, se sua resposta é sim, é isso mesmo, você está no caminho certo. Um bom planejamento faz toda a diferença, independente do tipo de aplicativo, recurso, tecnologia ou plataforma que a gente tem como um processo de interação das nossas aulas. Porque através do planejamento, a gente pode, inclusive, trabalhar melhor no momento de entrevista. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre esse planejamento. Será que ele realmente é tão necessário? Bom, vamos lá. Aqui nós temos o planejar. Eu até coloco uma telinha, deixa eu abrir um pouquinho mais. Pronto. Será que planejar se faz necessário? Bom, quando a gente faz um planejamento, o que significa isso? Significa que eu estou organizando as minhas ideias. Então, eu estou ali com ideias de como abordar e trabalhar com meus alunos determinada temática, determinado projeto, e a partir dessas ideias eu vou fazendo uma forma de listagem, por exemplo, ou um roteiro de quais atividades eu vou me programar a fazer, quais serão os tipos de vivência, os tipos de registro, enfim, eu organizo as minhas ideias e registro ali no papel. Agora, existe o planejamento e o planejamento estratégico. Qual a diferença? Vamos lá. Quando nós fazemos um planejamento estratégico das nossas aulas, do nosso plano de aula, a gente consegue, além de organizar as ideias, estabelecer objetivos. Quando eu estabeleço objetivo, eu trago significado a cada etapa do processo que eu estou conduzindo com os meus alunos. E esses processos se tornam claros de como eles serão executados, porque eu sei que eu tenho etapas a serem seguidas para eu chegar no meu objetivo. E cada uma dessas etapas estabelecem processos que eu vou ali desempenhar, desenvolver com os meus alunos. É importante também identificar que quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente promove para esse aluno o sentido daquilo que está sendo proposto. E o sentido nas suas três formas de entender e compreender essa palavra. O sentido de direção. Então, quando eu faço um planejamento mais elaborado, estratégico, com propósito, eu sei onde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? Então, meu senso de direção, para onde vou, os caminhos que eu pretendo percorrer até a chegada do propósito. O sentido do significado. Isso traz significado para mim? Faz sentido eu aplicar essa atividade, essa vivência, promover essas experiências, essa rotina? Então, é o sentido do significado. E o sentido do sentir. Tanto eu, enquanto docente, como o meu aluno, nós precisamos estar imbuídos ali de um sentimento, porque aquela atividade, ela tem, assim, uma espécie de encantamento. E esse encantamento vai fazer com que aquela vivência, ela traga, assim, memórias para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem. Ela vai proporcionar também significado às aprendizagens,
Porque há um sentimento, uma troca. Então, esse sentido do sentir, de fazer com que o aluno esteja presente no ato da aplicação da sua atividade. Então, é muito importante a gente estruturar o planejamento estratégico, estipulando quais serão as etapas dentro dessa palavrinha do sentido, nas suas 3 contextualizações. Quando a gente faz esse planejamento, vai existir uma sistemática. Mas essa sistemática é no sentido não do engessamento das ações, mas sim do ritmo em que elas vão acontecer. Porque uma coisa começa a ficar contextualizada na outra. Elas começam a trabalhar de forma em que ações que aparentemente parecem ser distintas, na verdade, elas têm conexão. Então, elas têm um ritmo, uma dinâmica. E isso, ela entra numa sistemática. E quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente tem o domínio daquilo que está sendo trabalhado, daquilo que está sendo colocado e proposto ali para aquele aluno. E esse domínio faz com que nós, mesmo nos momentos de imprevistos e improvisos, eles se façam ainda dentro de um significado, dentro de um propósito daquele projeto, daquela temática desenvolvida. Ela não fica uma ação solta, ações soltas, sem conexões. Então, planejar estrategicamente é ter uma visão macro e micro das ações que proporcionam esse domínio daquilo que você pretende trabalhar com os alunos. E claro, uma vez que eu faço esse planejamento, eu vou esmiuçar ali o que eu tenho para trabalhar com aquele aluno, para que eu possa desenvolver diversas possibilidades a fim de promover a aprendizagem para ele. Agora, eu tenho planejamento, que é essa organização de ideias, eu tenho planejamento estratégico, que são ações mais elaboradas de uma visão macro e ações micro, e eu tenho também um não planejamento. Eu posso não planejar, só que quando eu não planejo, eu estou atuando na emergência. Eu estou o tempo todo em estado de alerta, porque eu não tenho muito desenvolvido, muito estabelecido e contextualizado um propósito, um objetivo. Eu não organizei processos e etapas. Eu não fiz conexões de sentidos. Eu não criei uma sistemática, uma rotina para aquele projeto. Eu não tenho domínio do que está sendo trabalhado. Então, eu vivo nesse estado de alerta e não crio vínculo. E aí, minhas ações, as minhas aulas, elas ficam, assim, soltas e não proporcionando essa contextualização, essa conexão dos saberes que vão proporcionar aquele aluno vivências e, a partir dessas vivências, a aprendizagem. Então, olha só a importância de planejar e fazer um bom planejamento. O que eu vou apresentar para vocês aqui, deixa eu diminuir, foi um quadro que um mind map, né, um mapa mental pedagógico, olhando para esse planejamento escolar, e a partir desse planejamento escolar, eu estabeleci 4 eixos, sendo o eixo do objetivo do meu planejamento, o eixo da contextualização do que vai ser trabalhado, o eixo da visão de todas as ações que permeiam todo um calendário escolar, e o eixo das ferramentas disponíveis para eu poder proporcionar ao meu aluno uma aprendizagem significativa e também organizar essas ações. Então, eu vou desenvolver aqui com vocês um pouquinho de cada um desses objetivos, certo? Vamos lá. Bom, o meu primeiro eixo norteador é o objetivo. Qual que é a intencionalidade desse eixo? É o estabelecer o propósito. Qual o propósito de eu desenvolver esse planejamento? Qual o objetivo de eu trabalhar essa temática com o meu aluno? Onde eu quero chegar? Na aprendizagem. Então, eu estabeleço um objetivo e um propósito, que é proporcionar aprendizagem ao aluno.
Como que eu vou fazer isso? Eu vou estabelecer processos. Que processos são esses? Eu vou estruturar quais serão as etapas, como elas serão desenvolvidas, né? Quais são os meios que eu vou utilizar para que essa aprendizagem de fato aconteça. E como objetivo, eu vou trazer significado. Ou seja, a cada etapa do meu processo, eu tenho um objetivo estabelecido, então eu tenho ações que façam sentido aos envolvidos. E neste caso, quem é o agente que vai me proporcionar todo esse trabalho, esse desenvolvimento para a aprendizagem? O aluno, ele é o foco. Então, eu preciso que esse aluno, ele vivencie, ele compreenda, ele argumente, ele relacione todo aquele conhecimento que está sendo disponibilizado a mim. Para isso, eu tenho que colocar significado em cada uma das etapas. Eu tenho que fazer ter sentido. Porque se não há sentido, não há significado, não há aprendizagem. Não, as coisas não ficam conectadas. Terminando esse primeiro eixo, eu vou para o segundo eixo, que é o contexto. É realmente contextualizar o que eu tenho na minha escola que vai me proporcionar toda uma estrutura para que eu possa fazer um planejamento mais organizado, um planejamento estruturado, e que, mais uma vez, eu repito, traga sentido para a aprendizagem daquele aluno. Por que eu falo tanto na palavra sentido? Porque hoje, nas escolas, o maior destaque da falta de interesse dos alunos em estar no ambiente escolar é justamente a falta de sentido. Porque para eles não vem sentido muitas vezes naquilo que está sendo aprendido. Então, trazer esse significado, trazer sentido, fazer conexão em relação com esse aluno daquilo que está sendo proposto é fundamental. Então, vamos lá. Dentro do contexto, eu tenho que entender que ambiente escolar eu estou, que ambiente é esse, que sala de aula é essa, que estrutura é essa. Então, eu tenho que conhecer o meio que eu estou inserido. Eu tenho que entender quem é essa minha escola, quais são as metodologias, a filosofia, como que é essa cultura organizacional. Quais são os recursos que eu preciso dispor ou ter ali, de certa forma, materiais e recursos disponíveis para eu proporcionar a aprendizagem. Tanto os materiais físicos, materiais de papelaria, materiais, no caso, de recursos tecnológicos, recursos de estrutura mínima e básica, né? Como também os materiais, sejam livros, apostilados, ou a escola, se ela trabalha com projetos. Eu preciso entender quais são esses recursos e eu preciso ter o domínio deles para eu saber explorar da melhor forma possível, né? E esse ambiente, como que é esse ambiente interno e externo? Como que é dentro da sala de aula? Como que é esse espaço? Quais os recursos que eu tenho na minha sala de aula? É uma sala de aula mais tecnológica? É uma sala de aula que não tem recursos tecnológicos? Esses recursos estão disponíveis externamente na minha sala? Então, eu preciso entender essa dinâmica e esses recursos disponíveis para que eu possa planejar a minha aula de forma mais organizada dentro do tempo e do espaço em que eu tenho disponível para desenvolver as aprendizagens. Dentro da contextualização, existem os projetos políticos pedagógicos. Eu, enquanto professor, eu tenho que conhecer quais são os PPPs da escola, identificar essas propostas e eu alinhar procedimentos. Eu poder evidenciar as práticas pedagógicas por meio dos processos. E rotinas. Identificar, significar, adequar, organizar as ações que são condicionadas e não condicionadas. Que turma que eu estou trabalhando? Educação infantil? Quais são as rotinas básicas da educação infantil? Desde a higienização, da entrada, do acolhimento, da saída, das refeições, dos momentos de leitura. É a rotina para a educação do ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio,
como que é essa rotina de acordo com essas faixas etárias, de acordo com esses agrupamentos. Então, eu preciso entender porque na minha organização de planejamento eu tenho que incluir essas rotinas, porque se elas estiverem alinhadas ao meu planejamento e alinhadas àquilo que eu vou promover de conhecimento, até mesmo as rotinas trazem significados de aprendizagem. E as normativas. Se eu estou trabalhando dentro do contexto em que eu estou inserido na escola, essa escola ela possui normativas internas que eu preciso conhecer. Eu recorro a quem? Em quais situações? Eu preciso conhecer esse procedimento. E também as normativas externas, que são as leis, as bases e diretrizes da educação, que promove para nós professores um norteador de ações básicas e necessárias para promover as aprendizagens. Então, a parte do eixo de contexto é eu entender esse ambiente, os recursos, as normativas, as rotinas, as estruturas básicas do ambiente escolar. Porque na hora de eu fazer o meu planejamento, conhecer tudo isso faz toda a diferença. Depois eu vou para o terceiro eixo, que é a visão. Aqui eu vou atuar na visão macro e micro. Mas que visão macro? Ora, se eu estou no ambiente escolar, eu estou fazendo o meu planejamento, primeiro eu tenho que entender qual o tempo que eu vou analisar e dispor de conhecimento para esse aluno ao longo do ano. Então, eu tenho que ter uma visão geral. Eu tenho que olhar para os objetivos a longo prazo. Então, vamos pensar no ano letivo. Ao longo do ano, o que esse aluno precisa concluir ou que se espera que ele conclua nesse ano letivo de aprendizagens mínimas, essenciais, necessárias. Aí eu vou olhar também o calendário, os calendários festivos, comemorativos, o próprio calendário escolar, porque esse calendário também vai me conduzir a ações que eu vou fazer links às minhas propostas de aprendizagem. E eu também vou administrar o meu tempo. Ora, eu tenho um volume de conteúdos, informações, né, aprendizagens que eu tenho que proporcionar para esse aluno, mas eu tenho uma agenda a ser cumprida, eu tenho um calendário a ser cumprido e que eu preciso fazer relação desse calendário com o meu planejamento, para que as coisas não fiquem atropeladas. E a equipe, essa visão de quem faz o que eu comentei no eixo anterior. Então, é importante eu ter essa visão macro para eu poder administrar melhor o meu planejamento. E aí, a visão micro são as ações por etapas. Então, a cada objetivo, a cada ação a curto prazo, quais são as vivências que eu vou proporcionar para esse meu aluno naquela semana, naquela quinzena, naquele bimestre, naquele mês, em fechamento de semestre, aí tudo vai depender como que a escola trabalha com a questão bimestral, né? O calendário curricular da escola. E quais as experiências que eu vou proporcionar para ele, as convivências entre os diversos grupos, como que eu vou utilizar da interdisciplinaridade para também promover conhecimento pautado naquela temática de estudo. Eu vou usar o recurso da música, o professor de música pode me ajudar, o professor de artes, de línguas, de jogos, enfim, todas as áreas interdisciplinares que compõem o currículo da escola, eu vou fazer uma mediação com estes profissionais. Porque uma vez que eu tenho lá uma temática a ser trabalhada e eu consigo aproveitar a interdisciplinaridade, eu vou proporcionar ao meu aluno a possibilidade dele ver aquela temática em diversas maneiras, por diversos olhares, diversas formas de expressão, e isso enriquece muito a, a contextualização daquele aluno, daquilo que está sendo abordado. Então, é muito interessante trabalhar e aproveitar dessa interdisciplinaridade no seu planejamento de aula. Essa semana, nessa temática, eu quero explorar, junto com o professor de música, músicas que fazem referência a essa temática. A arte, fazer uma leitura
por exemplo, artística, sejam quadros, seja mão na massa, tintura, exposições que façam relação à temática abordada, a línguas estrangeiras, jogos, enfim, expressão, educação física, corpo, como que eu vou trabalhar o meu corpo com as crianças para que também tragam significado e aproximação dessa temática a ser trabalhada. Então, vejam que as ações micro vão trazer diversas possibilidades de você estruturar o seu planejamento escolar. E olhar para o tempo. Eu tenho que ter uma gestão do tempo. Eu tenho que entender esse tempo, administrar, olhar na visão macro, olhar para o meu ano letivo, olhar para o meu semestre, meu trimestre, e aí como que eu vou administrar esse tempo para dar conta de promover essas aprendizagens para o meu aluno, certo? E olhar para o tempo também na questão da geração. Que geração é essa? É uma geração diferente, é uma geração que está em um tempo diferente do nosso, uma geração imediatista, uma geração mais ansiosa, uma geração, como eles dizem, Netflix, que a partir do momento que aquilo me interessa, eu troco, eu mudo. Então, eu tenho que fazer uma leitura de tempo também dessa geração, porque o meu planejamento tem que comunicar com essa geração. Não adianta eu proporcionar um planejamento que era realizado quando eu era criança. Não, são outros tempos. Eu tenho que olhar para o tempo uma previsão para pequenas, médias e longas ações. Organizar o meu tempo para espaços de folga, porque dentro de uma dinâmica escolar é muito comum acontecer vivências que às vezes não estavam previstas e isso vai enxugar o meu tempo de trabalhar aquele conteúdo, trabalhar aquela temática. Então, não adianta eu fazer um planejamento lotado de vivências, lotado de propostas, que não tem fôlego para mim. O aluno também precisa do tempo da pausa, um momento livre. Então, a gente precisa colocar no planejamento esses momentos de folga, né? Folga para esses espaços que não estão ali necessariamente já estipulados pelo calendário. Os imprevistos. E eu tenho que olhar para esse tempo, quantidade e qualidade. O que é melhor? Eu colocar uma quantidade de vivências, de experiências, de situações para promover a aprendizagem, ou de repente eu fazer de uma forma que, às vezes, um simples ato, uma contação de história, uma mão na massa, uma ação interdisciplinar, traz muito mais qualidade e eu otimizo o meu tempo. Então, vale a pena olhar para esse tempo também, da quantidade e qualidade. E espaço, identificar espaço, significar cada espaço que eu tenho, adequar, organizar, condicionar, relacionar os espaços com as aprendizagens. Então, é muito importante que a gente faça essa relação e olhe para o nosso espaço, aquele cantinho que às vezes a gente não acha que não vai rolar. A gente pode criar situações, criar alusões ali que vão proporcionar para a criança uma vivência diferenciada, às vezes aquele espaço na escola que ninguém usa e a gente pode ressignificar aquele espaço para uma vivência, para uma convivência. Então, é legal você olhar para os espaços e significá-los. Trazer esse espaço escolar também, essa sala de aula, como identidade para o aluno. Ele tem que reconhecer, aqui é o meu espaço, aqui é o meu lugar, aqui eu me sinto acolhido, eu me sinto à vontade, eu tenho confiança nas pessoas que estão aqui, que eu posso me expressar e ser compreendida a partir das minhas expressões. Então, esse espaço também da identidade. É muito importante estabelecer esses significados para os espaços escolares. E nós vamos para o quarto eixo, que eu coloco aqui como as ferramentas. Aí são as ferramentas necessárias para que esses três eixos anteriores se façam acontecer no meu planejamento. Então, eu tenho a gestão. Nesse caso, vocês estão vendo aqui coloridinho, que na gestão eu escolhi um método, né, uma sistematização chamada de PDCA, que é uma gestão das etapas e dos processos dentro do meu projeto que eu estou executando, da minha proposta, enfim.
que vai me gerenciar, trazer um resultado a cada passo, a cada processo, a cada etapa, onde ele vai me trazer uma devolutiva se aquilo que eu planejei de fato está sendo eficiente, eficaz, produtivo, significativo. Eu vou ter ali uma checagem, uma verificação desses resultados. E se de repente algum desses processos não estão legais, assim, não está rolando, nada impede que eu faça uma readequação dessa proposta. Então, o ciclo PDCA, por ser muito dinâmico, e ele promove essa qualidade dos processos e etapas do nosso projeto, daquilo que a gente estrutura e quer desempenhar, que no caso aqui é o nosso planejamento escolar. Mas existem outras formas, outras ferramentas de gestão que permitem fazer essa avaliação, essa análise das condutas e das etapas para saber se está tudo ok, se é isso mesmo, a gente está fazendo tudo conforme planejado, ou se eu tenho que remanejar algum processo, certo? Então, essa gestão escolhida para ser gerenciada de etapas tem que ser uma gestão que vai te trazer praticidade, que vai descomplicar as suas ações e vai organizar as ideias e os processos. Não pode ser algo a mais para complicar, descomplicar. Autoconhecimento. Eu coloquei aqui o autoconhecimento como uma ferramenta. Por quê? É importante que eu, enquanto professor, eu reconheça as minhas habilidades, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Por quê? A partir desse autoconhecimento, eu vou saber aonde eu tenho autonomia, aonde eu tenho ali um trabalho de excelência que eu vou exercer muito bem, executar muito bem, e onde eu vou precisar de ajuda, porque eu não trabalho muito, eu não tenho muita habilidade com aquilo. Aí eu vou olhar para quem? Para a equipe, para os meus colaboradores, para os meus colegas, e vou fazer uma articulação, vou unir esforços para que a gente possa obter resultados. Então, o autoconhecimento como ferramenta, nesse caso, ele é essencial. Sondagem. A sondagem, ela é assim, toda vez que eu entro numa sala de aula, que os meus alunos estão lá, recepciono e acolho os meus alunos, é essencial que eu faça uma sondagem antes de começar uma temática, porque nós já sabemos que o aluno não é uma tábua rasa, ele não chega ali sem qualquer informação ou conteúdo, muito pelo contrário. As crianças de hoje em dia, eles chegam lotados de informações, de curiosidades, de coisas que eles querem saber se é verdade, se não é, se é, o que é isso, o que é aquilo, experiências e vivências. Então, a sondagem do que já sabemos e o que queremos saber vai promover estratégias. Eu vou saber como que eu vou planejar e atuar para que a aprendizagem seja promovida para o aluno. Então, fazer uma aula invertida, saber o que os alunos já sabem sobre essa temática e aquilo que a gente não sabe, o que queremos saber, é fundamental, é uma ferramenta necessária para um planejamento e para o desenvolvimento de um conteúdo, de um conhecimento novo. Novamente, a interdisciplinaridade aqui, né, nossos parceiros, com essa ferramenta, né, as mãos dadas, ali, as parcerias, para trazerem aprendizagens mais significativas. A gente vai aproximar culturas, descobertas, habilidades. De repente, aquele meu aluno, no momento de registro, ele não desempenha tão bem o seu papel e a gente pode achar que ele não compreendeu. Mas quando ele vai demonstrar aquele conhecimento através de uma arte, de uma exposição, de uma dança, do corpo, do movimento, a gente consegue identificar que sim, ele compreendeu a proposta, ele absorveu aquilo que estava sendo comunicado, aquilo que estava sendo trabalhado. Ele só soube expressar melhor de uma outra forma. Então, é muito importante as parcerias interdisciplinares. E o planejamento. O próprio planejamento é uma ferramenta. Eu vou fazer meu planejamento como um semanário, quinzenalmente, mensalmente, enfim. Eu vou fazer através de um mapa mental, eu vou fazer um fluxograma, eu vou fazer uma anotação. Não importa o meio que eu utilize para fazer esse planejamento, estruturá-lo. O importante é que ele seja executado. Não adianta eu fazer um planejamento lindo, maravilhoso, para coordenação e gestão falarem, uau, mas ele não é executável. Então, nada adianta.
E adaptabilidade. Eu coloco aqui a adaptabilidade também como ferramenta, porque nós, professores, precisamos desenvolver a habilidade da adaptabilidade, por conta dos imprevistos, para soluções criativas, desenvolver o nosso altruísmo para poder dar conta do legado, do riscado, não é mesmo? Bom, esse mapa, esse mind map, vocês terão acesso, é só entrar no site, baixar gratuitamente. Utilizem como uma estrutura, um escopo para você criar o seu planejamento. Porque isso é legal, não existe uma fórmula mágica e não existe uma forma padronizada. Porque o planejamento é aquilo que você idealiza dentro do ambiente que você está e as relações que você tem. Então, o seu planejamento ele é único. É claro que cada instituição vai solicitar algumas informações básicas dentro desse planejamento, mas você vai fazer de acordo com aquilo que você entende por significado, por objetivo e por propósito. Então, fiquem à vontade para utilizar. E no próximo vídeo, o meu papo vai ser para os coordenadores, gestores da escola, porque a gente vai ter um papo super legal sobre a escola que planeja. A escola em que a equipe faz um bom planejamento é uma escola diferente, é uma escola ideal, é uma escola que traz e proporciona o que para todos que estão na comunidade escolar. Então, acompanhe o próximo vídeo. Muito obrigada e até já!